A gente vai iniciar com um curso, né, para iniciantes este ano, começando com essa proposta, essa nova proposta, para ter assim, o passo a passo, numa sequência lógica bem legal para vocês, tá bom? O que é o Hardanger? Hardanger é um bordado de fios contados. Chegou no Brasil através dos alemães, os noruegueses, os holandeses, esse pessoal que veio, trouxe na bagagem, né? E foi passando para o pessoal. No Nordeste, ele é conhecido como rendendê, né? Se você for até hoje é mais difícil, mas você vai encontrar lá como rendendê. Mas na verdade, assim, o que veio é o Hardanger, que na Noruega tem uma cidade por nome de Hardanger, né? Que a pronúncia correta é Hardanger. E a gente, né, a brasileira, porque a língua já não enrola tanto, então virou Hardanger. E você pode bordar aonde o Hardanger? Quando você pode bordar o Hardanger, como eu falei, qualquer tecido que você conte os fios. Você contou, você bordou, não tem problema nenhum, tá? Vai servir. O que você vai adequar? Você vai adequar a agulha e a linha que você vai usar. Igual eu falei ali no sentido do cânhamo grosso. A Cleonice bordou cânhamo grosso com a linha número 8, libra esterlina. Então, até isso você pode brincar. Quais são os tecidos que eu aqui eu uso, tenho acesso, tá? Porque deixa eu colocar, a minha realidade aqui no interior do Mato Grosso é diferente de quem está em São Paulo ou cidades grandes, capitais e tal, que tem acesso às vezes a outros materiais. Pode existir outros materiais? Sim, com certeza, né? Mas eu aqui trabalho com esses materiais que eu vou estar passando para você. Aí, de repente, você vai me dizer, Vânia, aqui eu tenho acesso ao linho do DMC. Joia, legal, vamos bordar, tá? O que não pode é parar. Eu não tenho linho, eu não vou bordar. Você não tem o linho, você tem... Até na sacaria você borda. Você enxergou, contou, acabou, né? Que às vezes não é que a gente não enxerga, às vezes o óculos está meio fraco. Então, nós vamos começar, eu vou começar a mostrar para você os tecidos, tá? Então, vamos lá. O tecido tido como nobre, né? O linho, ó, né? Esse, pode ver que esse é um pouco mais aberto, tá? Você vai encontrar o linho de várias texturas também, de vários fios, mais fios, menos fios. Você vai encontrar um linho muito fechado que você não vai conseguir bordar. Mas, se de repente você tiver uma lupa, até borda. Eu já bordei. Hoje eu não faço mais porque eu acho que minha vista não compensa. Mas você pode estar fazendo, tá? Se você enxerga. Então, nós estamos começando com o linho, tá? E vou para o cânhamo fino, tá? Ele já é um pouco mais aberto a trama, mais fácil a contagem, mais fácil a visualização. Então, este é o cânhamo fino. Vou para o cânhamo grosso, tá? Você pode, olha, ver que ele é bem mais aberto, menos fio. O que difere do cânhamo grosso para o fino? Menos fios por centímetro quadrado, tá? Então, o cânhamo grosso, ele tem menos fios por centímetro quadrado, então ele fica uma trama mais aberta. É uma paixão bordar. É rápido, gostoso. O que você vai ter que fazer é adequar o teu motivo. De repente, o motivo que você borda no cânhamo fino ou no linho, você vai ter que adaptar para o cânhamo grosso, porque ele não vai dobrar, mas ele quase dobra de tamanho. Então, há de se tomar um cuidado nessa hora de você passar o motivo do cânhamo fino para o cânhamo grosso, tá? Então, você pode ter esse problema aí. Temos também os tecidos que a gente fala assim, brinca, contou, bordou, né? Então, as sacarias também, você pode bordar na sacaria, tranquilamente, ó, tá? É uma sacaria, essa sacaria é a que a gente fala plano, né? Tecido plano, tecido, ele foi tecido fio por fio, ele é meio que assim, bem mais fácil para você, não tão, mas dá para você visualizar legal.
Então, dá para você contar. Esta é uma sacaria, olha. Existe vários tipos de sacaria, olha. Pode reparar aqui com ele mais aberto, tá? E temos a sacaria pé de galinha. Ela é um pouco mais fechada, ó. Vai dificultar a contagem, mas dá para bordar? Tá. Eu já bordei várias vezes, olha, tá? Então, assim, esses são os tecidos que eu trabalho aqui. Ah, Vânia, mas bordar hardanger em pano de prato? Fica muito bonito, é uma coisa assim vendável, uma coisa bem legal, né? O efeito maravilhoso, tá, pessoal? Tanto em uma quanto na outra. A gente já tem aula no canal, tanto com um com o outro, né? Temos os bastidores. Como vocês viram, eu fui mostrando aqui para vocês, olha, vários modelos de bastidores, tá? Ó, oval de silicone, o de madeira sem tarraxa, ó, madeira com tarraxa, tá? Silicone redondo e o silicone com tarraxa, ó. Quando eu uso o de madeira ou quando eu uso, às vezes, o que acontece? Eu não tenho acesso ao de silicone, mas na minha cidade eu encontro de madeira. Legal, não tem problema nenhum. Qual a função do bastidor? A função do bastidor é esticar o seu tecido para que você tenha uma visualização melhor e que o teu ponto fique homogêneo, fique certinho, bonito. Você vai pegar uma pressão no teu ponto que vai ser constante, tá? Então, esta é a função do bastidor. Te dar apoio na mão para que você borde tranquilamente e você não fique com um ponto mais solto, um ponto mais esticado, porque com o hábito, com o uso dele, você vai pegando a textura, né? Ele vai ficando homogêneo, compacto, bonitinho, sem apertar, né? E vai ficar um ponto legal. Então, você vai ver que no final o seu trabalho tá bem igualzinho, bem homogêneo. Então, aqui, pessoal, olha, quando é que eu uso o de tarraxa ou comum? Aqui você está vendo na sacaria, como é um tecido mais fino, eu usei sem tarraxa. Quando é um tecido mais grosso, né? No caso aqui do cânhamo grosso, olha, eu usei o de tarraxa. Por quê? Porque o de tarraxa, ele vai abrir e vai me facilitar eu colocar o meu tecido aqui, sem forçar, sem nada. Com o bastidor sem tarraxa, eu consigo bordar, Vânia, eu não encontro de tarraxa. Consegue. O que você vai fazer? Você vai pegar uma faquinha, dar uma lixada nele, dar uma raspada nele, só que ele vai ficar meio solto para um cânhamo fino. Então, aí depois, qualquer coisa, você enrola um tecido, né, um viés, e você vai voltar a ter ele também, né, para usar no cânhamo fino. Então, mas se você pode ter, olha, então você tem essas opções. Com tarraxa, quando você tem um material mais grosso. Sem tarraxa, você usa quando o tecido é mais fino, tá? Então, esta é a função do bastidor. E é para isso que ele serve e vem ajudar. Agora, uma coisa muito importante no uso do bastidor. Não adianta eu te falar assim, você tem que ter 2 tamanhos de bastidor. Se ele não ficar confortável na sua mão, não adianta você querer pegar um bastidor enorme, porque às vezes ele pega todo o seu motivo, porque ele vai te cansar às vezes o pulso. Um dia, 2, não vai acontecer nada, mas com o tempo você vai adquirir uma lesão. Então é importantíssimo o uso do bastidor, mas o bastidor adequado para a sua mão. Não queira usar, olha, aqui a pressão do tecido aqui, o peso do tecido, todo dia bordando, a minha mão esticada aqui, o que vai acontecer? 2 dias, 3 dias, um mês, talvez nada, mas com o uso, ele vai te trazer uma lesão. Então, é necessário que você use um bastidor, que você consiga colocar a mão atrás, olha, tá? E que você esteja confortável. Ah, mas ele é pequeno e eu vou ter que mudar várias vezes. É melhor você mudar várias vezes a ter uma lesão. Então, esta é a função do bastidor e como você deve usar e cuidado com a mão, tá? Então, você sempre trabalhando
confortavelmente. Bom, agulha. Eu uso a agulha 24 sem ponta. É uma agulha, uma numeração legal, que eu vou usar ela tanto para trabalhar com o cânhamo grosso, quanto o cânhamo fino na sacaria. Então, assim, bem versátil. Nós vamos ter a 22, a 24 e a 26. A 26 normalmente usada para ponto cruz, tá? Para você bordar. Ela é uma agulha mais fina. Posso usar? Pode. O que vai acontecer você usando a sua agulha que não seja o tamanho ideal, que a sua linha não esteja correndo tranquilamente? Vai acontecer de que você, com o atrito desta linha com o seu tecido, uma, duas, três vezes, vai acontecer o quê? Vai marcar e vai começar a esgarçar a sua linha, a puir a sua linha. Tá? Então, quando você tiver que andar um pouquinho, você vai ver que a sua linha está marcada. Então, é necessário você ter uma agulha, olha, que corra a sua linha tranquilamente. Tem até a agulha número 20, mas ela é muito grossa. Então, eu gosto de trabalhar com a número 24. Me atende nas duas linhas que eu mais uso, que é a número 8 e a número 5. Quanto à linha, pessoal, deixa eu falar para vocês. Existe marcas e marcas, um monte de marcas de linha. Eu uso para sacaria a número 8, tá? Essa aqui é a número 10. A número 8 eu posso estar usando a âncora, como eu posso estar usando a Cleia. Ô, Douglas, pega aquela preensação mal. Ó. Como posso estar usando a 8 da libra esterlina, tá? Todas essas são 8. E no cânhamo grosso, posso estar usando também, aqui não vai estar outra, a número 5, a Camila, a Anne, essa é a Camila Fashion, ó, tá? Temos a Anne e temos a libra esterlina número 5. Nós temos a 8 e a 5. Então, essas são as linhas que você vai estar sempre usando aí. A meada. Quando é que eu uso a meada? A meada eu uso no linho, porque no linho eu posso estar usando esta âncora, a número 10. Nós temos aqui na libra esterlina, é a única que tem esta daqui, que é a 10. Só que, infelizmente, só temos a branca. Temos a 10 e a 20. A 20 é mais fina. Então, para o linho, eu gosto de usar a 10, a 20 ou essa daqui é a âncora ou até mesmo a meada, tá? Então, você pode ficar brincando tranquilamente quanto a isso. Precisamos de uma tesoura comum, tesoura qualquer para você cortar linhas, né? Para você colocar. E vamos, na hora do corte, precisar de uma tesoura de ponta fina, tá? Então, assim, você pode ter só uma ou ter duas, não tem problema nenhum. O que você tiver, dá para você bordar, dá para você fazer. Mas é necessário que, se você for bordar o hardanger com corte, tá? É necessário você ter uma tesoura de ponta fina. A proposta do meu curso é que você aprenda do começo ao fim o hardanger, para que você saia abordando o hardanger. Você que nunca abordou hardanger, que você venha abordar, que você consiga montar o seu modelo, que você consiga tirar de um modelo pronto, que você possa tirar de um gráfico. Nós vamos iniciar com o nosso bloco sequencial, né, de 6x6, mas nós vamos começar como, Vânia? Eu nunca peguei, eu não sei o que é, eu não, é bicho de sete cabeças, eu não sei bordar. Então, olha, eu tenho um tecido sem nada e eu vou transformar este tecido num bordado hardanger. Eu vou bordar hardanger neste tecido. Como é que o que eu faço? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é eu marcar esse meu tecido. E como eu vou marcar este tecido? Eu vou dobrar ele ao meio, tá? E vou achar o outro meio. E vou fazer um alinhavo de um lado ao outro, determinando. Hardanger é composto, você pode bordar ele com duas contagens, de 4 por 5 ou, o que é 4 por 5, Vânia?
4 fios do tecido, 5 da linha. Ou você pode optar 6 por 7. 6 fios do tecido e 7 da linha. Sempre par do tecido, sempre ímpar da linha, tá? E aí, no cânhamo grosso, esta contagem, aquilo que eu falei para você, na contagem ele difere. Porque se eu usar o 6 por 7, ele vai ficar muito grande, ele vai crescer muito o seu trabalho. Então, eu não trabalho com a contagem 6 por 7 no cânhamo grosso. Trabalho até o cânhamo fino, passando aí pelo linho, o cânhamo fino, os meus estilotex da vida, minhas sacarias, tranquilamente, você pode trabalhar. Mas no cânhamo grosso, somente 4 por 5, porque senão vai ficar muito exagerado o teu trabalho, tá? Então, às vezes, o que era bonito, ele vai deformar. Então, eu te recomendo, não, você não usar, tá bom? Mas, se você quiser, aí... Bom, então, vamos para nossa aula? Primeira coisa, nós vamos dobrar este ao meio, ó, o meu tecido aqui no meio, eu vou marcar e vou subir, ó. Eu só marquei, ó, só dobrei ele, vinquei e vou vincar novamente, ó. Vou abrir e vou encontrar aqui o meu meio, ó. Então, repara que eu aqui já estou com ele marcadinho. Como é que eu começo? Eu venho aqui, olha, no encontro, deixa eu pegar aqui, olha, 4 fios. Peguei aqui no encontro, 2 fios para lá e para cá, você já vai entender. E eu vou puxar, ó, pegando 4 fios, eu vou trabalhar com 4 fios. Vou deixar aqui e depois eu venho trabalhar. Vou pôr o meu bastidor, porque a Vânia Maria não sabe fazer sem. Eu vou marcar de 4 em 4, ó. 1, 2, 3, 4 e pego 4 fios, ó. E assim eu vou até sair ali no final do meu tecido, ó. De 4 em 4 fios. E eu quero mostrar para você, eu optei por um pedaço pequeno de tecido, para que você... Olha aqui o tanto que é importante o bastidor estar confortável na sua mão. 1, 2, 3, 4 fios e pego 4 fios, olha. Sempre 4 fios. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não tá tampando, não, né? E vamos trabalhando. 1, 2, 3, 4. E mais 4. E, pessoal, é fundamental quando você vai começar um trabalho, você marcar corretamente, porque o que você vai fazer essa contagem, que vai valer aqui até para uma toalha de banquete, uma toalha de qualquer tamanho, tá? Principalmente quando você quer ter certinho. 4. Você faça isso, essa contagem corretamente, que vai te ajudar a determinar o seu motivo e não ficar faltando tecido ou sobrando demais. Bom, melhor sobrar do que faltar, mas essa é a marcação correta. Ah, Vânia, mas eu vou perder um tempão. Não, você não vai perder, porque você vai ganhar lá no final, a partir do momento em que o teu trabalho vai dar certo. Porque de repente você faz a olho e não dá certo lá e você vai ter que desmanchar. Então, aí sim você perdeu tempo. Então, vamos virar, olha. Viu que eu deixei, comecei aqui pela parte maior. Já chegamos ali no final. Vou tirar a minha agulha aqui, passar para cá. Ó. E aqui eu posso até puxar o meu fio, ó. Porque depois eu não vou
precisar deste fio que sobre ali, ó. É só mesmo para marcação. Vou virar o meu tecido, porque agora eu vou trabalhar deste lado. Vou colocar a minha linha na agulha e vamos pôr o nosso bastidor. Ah, Vânia, isso é só para quem está começando? Não, isso é para quando você está começando um trabalho que você quer ele corretinho, bonitinho. Você faz essa marcação. Ô, Vânia, qual que é o tamanho da linha para não faltar? Ah, nesse quesito aqui, é só você medir aqui o tanto, ó, um pouquinho a mais. O tamanho do tecido, porque, tipo assim, 10 centímetros a mais do seu tecido. Tanto na horizontal quanto na vertical. De 4 em 4. E vamos trabalhar até sair do outro lado. Terminei aqui, vou cortar a minha linha, ó. Não preciso deixar muito, tá? Só mesmo. E agora sim, eu vou marcar ali. E agora eu quero que vocês prestem atenção aqui. Lembra que eu fiz isso, né? Eu vou dobrar o meu tecido, ó. Aqui, o meu tecidinho. Deixa eu pegar essa linha marrom. Agora eu vou pegar uma linha marrom pra ficar diferente, pra vocês verem o que eu tô falando aqui, ó. Eu vou trabalhar ele, o meu meio, bem aqui, ó. E eu tenho que pegar no meio, ó. Fundamental isso aqui, pessoal, olha. Aqui, ó. Então, se você reparar aqui, eu coloquei a agulha. Você vai ver que aqui eu tenho um quadrinho de 4 por 4 fios, olha. Do lado desta linha azul, eu tenho 1, 2 e 1, 2 até chegar nesta agulha. Daqui também, deste lado, olha. Um fio, 2 fios e mais um fio, 2 fios até chegar na agulha. Você repara que aqui no meio, olha, dá para você ver bem, ó, o meu meio. Então, aqui tá um quadradinho de 4 por 4 fios, certo? Aqui, vou marcar aqui. Opa, aqui. Aqui. E aqui, ó. Olha lá. Um quadrinho de... Então, este é o meu meio. Ah, Vânia, não poderia. Não, você tem que trabalhar ele cruzado, porque o seu meio, se eu colocar aqui, ó, se eu passar a minha linha neste ponto aqui, vai sobrar um para lá ou um para cá, vai faltar. Então, o meu meio, ele cruza, tá? A minha linha, elas têm que se cruzarem aqui, ó. Se eu colocar aqui ou aqui, um lado vai ficar maior que o outro, tá bom? Então, por isso que é necessário fazer este encontro aqui das linhas, ó. E aqui, ó, a mesma coisa, deixando um tanto aqui da linha, que nem precisa ser tudo isso, ó. E vou colocar e vou fazer a marcação. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, fazer a marcação e não fazer este cruzamento aqui. Então, aí é onde depois fala assim, ah, por que que não deu certo? Não deu certo porque você não fez esse encaixe perfeito, esse cruzamento aqui. E aqui eu falo, continuo normal. 1, 2, 3, 4 e pegando 4. 1, 2, 3, 4. 4. Você vai ficando tão, teu olhar vai ficando tão acostumado com a linha que, assim, sabe, é fácil eu pegar isso aqui, mas eu quero ensinar para você, olha. Então, sempre contando. 1, 2, 3, 4. Não tenha pressa nessa hora. Você tem que lembrar que esse é o início do seu trabalho e que você quer haradanjar bem bonito.
Vamos terminar aqui. Ah, aqui, pessoal, ó. Não tem problema nenhum se o meu bastidor não coube aqui. Não tem problema, você pode deixar ele solto. Mas ele tá solto, mas você ainda consegue trazer ele aqui, ó. Tá? Você consegue manter, ó. O teu tecido não tá solto na mão. Aqui é só porque o meu tecido é pequeno e o meu bastidor é grande. Para este trabalho. 1, 2, 3, 4 e 4. Olha, terminei de cá, né? E vou fazer a mesma coisa deste lado. Ó, coloquei aqui, já puxei. Você pode usar qualquer linha para fazer esse alinhavo. De preferência, você faça com linha que contrasta para você visualizar melhor, tá bom? Mas quanto cor, quanto... Você pode usar a linha de costura, não tem problema nenhum. Eu usei esse porque já estava aqui à mão. Bom, estamos aqui terminando. Eu vou terminar esse na mão, que já tá pouquinho. 1, 2, 3, 4. Olha, tá vendo? Eu tenho dificuldade, gente, de trabalhar sem bastidor. Eu garanto pra vocês, assim, que é vício, realmente, o bastidor na minha vida. E aqui, então, olha, está a nossa marcação, ó. A marcação correta para todo o nosso trabalho. Não interessa, não importa se é uma toalha de 21 por 30, se é uma toalha de banquete, se é uma toalha de chá. Porque o que vai acontecer é você começar a fazer a sua contagem a partir daqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou começar a bordar o meu hardanjo bloco sequencial. Venho, dou a volta e sair aqui no meio. Eu vou pular 4 e vou fazer novamente os meus blocos. Então, a partir desta contagem, eu vou saber o que eu tenho de limite e eu vou trabalhar tranquilamente. Posso, por exemplo, se eu estou com um gráfico na mão, conto no gráfico quantos quadros eu tenho e conto aqui e vejo se o meu tecido dá para fazer aquele trabalho que eu peguei o gráfico, né? O meu outro bordado, se eu tenho um bordado pronto, eu fui na casa de uma tia, achei uma toalhinha na casa da mãe, na casa da amiga, e eu quero copiar aquele modelo. Então, eu faço esta contagem com tecido e venho conto na toalhinha quantos blocos eu tenho, quantos pontos, e conto aqui e vejo se cabe o meu modelo aqui, certo? Mas isso vai ficar para a próxima aula, né? A gente vai trazer e a gente vai trabalhar junto. Hoje mesmo é para assim, matar a saudade de vocês e começar o nosso curso. A Gorete falou assim: depois de ter apanhado com um trabalho que não marquei, confiei nos meus olhos e me ferrei. Até rimou. Rimou! Esse é um tempo que ganhamos muito na hora de bordar. Sim, com certeza, com certeza. A Gorete tá animada. Ela falou Ai, assim, Gorete. ela falou assim: eu quero me tornar membro, mas não sei como. Pera aí, Gorete, a gente te ajuda. É só ir pelo computador, você consegue fazer melhor o processo, Gorete. Abaixo da foto do canal tem lá, seja membro. Do lado do se inscrever, bem ali do lado ali, tá bem ali. Se você viu inscrito, se inscrever ali, curtir, embaixo logo tem seja membro, tá bom? A Shirlene tá te fazendo uma pergunta. Vânia, o certo é o tecido já ter bainha ou não precisa? Não, não precisa ter bainha, mas se você quer, por exemplo, canhamo grosso desfia muito. Então, por exemplo, eu tenho overlock, eu passo no overlock. Você tem zigue-zague, passa no zigue-zague. Não tenho nenhuma nem outra. Pega uma agulha e faz um chuleado, que a gente dizia. Então, pessoal, hoje a dica foi essa. Nós vamos começar a fazer esse curso legal, porque você vê, sempre tem quem está chegando que nunca fez e que mesmo a gente que é expert ainda, de repente apanha. Então, vamos lá, pessoal. Um abraço para vocês. Feliz final de semana. Beijo em todos.